o nosso convidado mais que especial aqui, o Léo Max. Brabo. É o brabo, como o pessoal conhece, né, Léo? É o cara do Motion. É o cara galera que já me segue aí já vai comentando o brabo aí. É muito bom poder estar conectado com todos vocês aí. Já vamos compartilhando, vamos chamando o pessoal para cá. Galera que quem compartilha ganha mais, ó. Já vamos chamando a galera para cá que nós vamos destravar uns códigos poderosos aqui hoje, hein? Vamos sim. Eu estava falando agora com o Nicolas, Léo, sobre o tema da live. Foi bem interessante porque hoje é sexta-feira, né? Eu sou totalmente desligado de sexta. Então, assim, e aí o que aconteceu? Eu fechei um negócio hoje, né? Na verdade, ontem foi feito um agendamento para mim. Eu fechei um negócio e eu precisava ir para São Paulo hoje. Eu moro em Campinas, dá mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. E aí eu fechei um negócio e foi feito esse agendamento, a pessoa fez o agendamento lá tal, para eu poder ter essa reunião hoje, né? Aí fui para lá para poder fazer o investimento e tudo mais. E aí eu conversando com o Nicolas, eu falei assim, pô, olha que coisa interessante, né? Olha o tema da live, o que a gente vai falar faz total sentido com o que eu vivi hoje, por exemplo. Exatamente. E a gente que faz negócio, cara, praticamente todo dia toca nisso. Cara, todo dia. E é muito interessante, porque é algo tão natural, Léo. E você é um cara que é novo, mas que carrega já grande conhecimento, tem, né, empreendido, feito coisas, participado de negócios, né? E eu quero fazer uma pergunta já para você. Eu quero já deixar a galera à vontade para fazer pergunta para nós aí também. Pode mandar. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é o seguinte. A sua idade hoje, com o conhecimento que você carrega hoje, você acha que ela é um fator que ela potencializa o Léo e os negócios? Ou idade não faz diferença nenhuma para você em relação à visão de negócios hoje, Léo? Cara, pra mim, idade não define nada, cara. Uma coisa que eu sempre falo pra galera é que se tempo definisse algo, motorista de táxi, né, deveria ser piloto de Fórmula 1. Porque ele tem muito tempo corrido, mas ele não é piloto de Fórmula 1. E eu sempre falo pra galera, quem quer ser piloto de Fórmula 1, treina pra ser piloto de Fórmula 1. Sim. Então, se, por exemplo, eu falo pela minha experiência, porque eu sabia onde que eu queria chegar. Então, eu não ia querer nada menor do que isso. Então, quando eu botei em cima disso, meus objetivos, eu alcancei. E alcançando esse resultado, cara, não tem nada melhor do que mostrar o resultado, né? Então, o próprio resultado já mostra por si que tem autoridade, que passa isso. E quanto mais jovem, hoje em dia eu acredito muito no poder dos jovens. A maioria da galera que me segue aqui é bem mais jovem. E eu passo isso porque eu sei que muitas pessoas, quando jovem, têm um pouco mais de dificuldade. Porque às vezes está muito só. E uma coisa que é legal, que a gente vai falar isso hoje, né? Que é sobre network. É uma coisa que a gente já vai acrescentar aqui, que vai ajudar você a crescer mais rápido, né? Então, por exemplo, eu me conectei com o tio Cid aqui e, cara, eu acho que eu cresci em 1 ano e em poucos meses. Não tem como. É bizarro, cara, é bizarro. Muito bacana. Muito bacana. Olha que coisa interessante, Léo. Você tocou num assunto que é um foguete, mas quando as pessoas não sabem utilizar, um foguete que não foi ligado e não foi direcionado, né, para de fato fazer aquilo que ele foi construído, ele se torna só um monumento. Total. E tem um bloqueio emocional que impede as pessoas de fazer networking. Sabe o que acontece? Para quem não me conhece aí, né, que o Léo tá falando, o tio Cid, né? Eu sou o Sidney Scalco e eu sou um doidinho aí que estuda sobre inteligência emocional diretamente na área de bloqueios emocionais, né? A parte de programação neurolinguística, neurociência, né? Há 14 anos. Né? Ainda estou começando, né, Léo? Começando. Quase a minha idade, praticamente. E o que acontece? As pessoas, elas não conseguem fazer networking por causa de um bloqueio emocional. Olha que coisa interessante. Se alguém de vocês se identificar com o que eu vou falar aqui, vocês colocam só assim, ó, eu.
Só para a gente saber. Quantos de vocês, inclusive você pode responder também, Léo, se quando você era pequeno, ou quando vocês eram pequenos aí que estão participando, vocês já ouviram o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, alguém muito próximo a vocês falarem assim: não fale com estranhos. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, mas eu não ouvia tanto dos meus pais, não, isso. Graças a Deus. Eu ouvia de quem isso, Léo? Cara, eu acho que eu ouvia mais pela rua mesmo. Não é nem falar com estranhos, é cuidado com as pessoas que tu conversa, tá? Tipo isso. Olha que coisa interessante, né? Isso cria uma referência, cria um drive mental, e as pessoas não conseguem fazer networking porque elas ouviram isso 3, 4, 5 vezes no período da primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. E isso cria uma configuração mental que é não falar com pessoas estranhas. E quando você tem uma configuração mental, ela fica no seu subconsciente. Então, sempre que você olha para uma pessoa estranha e ela tem algo que pode ser interessante para que vocês se aproximem, tem algo lá dentro da sua mente que faz assim: não. E a pessoa não consegue criar um networking. Por causa de um bloqueio, por causa de um drive mental, um modelo mental que foi instalado na primeira infância. Cabuloso isso, né? Demais, demais. Agora olha que coisa interessante. Quando você vira a chave desse drive mental e você fala assim: se conecte com novas pessoas, novos lugares, novas ideias, e você terá novos resultados. Sempre. Sempre. Todas as vezes que você se conectar com novas pessoas, você vai ter acesso a novos lugares. E acesso é algo que o dinheiro especificamente não compra. Mas o networking pode te colocar em acesso a lugares que o dinheiro não te colocaria. Verdade. E quando você tem acesso a esses lugares, você continua se conectando com novas pessoas e tendo novas experiências. Essas novas experiências vão criando novas configurações do modelo mental, do modelo emocional, e faz com que você tenha novos resultados. Ou seja, os resultados, 93% dos resultados que nós temos vem de uma programação de comunicação não verbal. Ou seja, não é quando você fala, é como você interage com o ambiente. E com as pessoas que estão nele, né? Total. Entende? Então, quando nós vemos isso, Léo, quando eu falo sobre isso, olhando o que você tem vivido, né? O tipo de networking que você tem construído, as pessoas que você tem se conectado. Ontem, inclusive, o Enzo foi na PDX, a gente estava conversando, enfim, aí ele bateu uns papos lá com o Dani. Olha que coisa interessante, networking. Networking. Eu conheço o Enzo, deve ter mais ou menos uns 18 anos. Uhum. Entendeu? 18 ou 19 anos aproximadamente. Foi, ele falou isso. Então, e a gente vai se conectando, ó, de repente a gente se conecta geral. Entendeu? Olha que coisa interessante. Olha como isso vai enriquecendo, né, o ciclo de amizade, de conexão. E aí quando a gente consegue olhar para isso produz. O networking produz dinheiro, disrupção, de conexão e acesso com novas pessoas, novos lugares, certo? Mas olha que coisa interessante. O que o dinheiro não pode comprar, que são essas experiências, a gente destrava através de relacionamento. E para criar novos relacionamentos, tem que fazer o quê? Tem que sair da zona de conforto. Total. Como que é para você, Léo? Olhar assim e falar assim, você é um cara que veio de outro estado, outra cultura estadual, né? Como que é para você quebrar essa barreira, né? Entrar nesse princípio, que é um princípio, o princípio do deslocamento, né? Como que é para você? Qual que foi a visão que você foi desenvolvendo ao longo do tempo com isso, Léo?
Cara, eu cheguei a uma conclusão e eu falo muito isso para meus alunos, para a galera que geralmente eu tô mentorando ali de vez em quando dentro dos meus treinamentos. Eu falo algo que é muito importante, que é o seguinte, e quando eu aprendi isso e eu apliquei na minha vida, eu consegui ficar, não é nem bater mais resultado, é continuar batendo resultado, mas de forma mais tranquila, sabe, com paz no coração, que é o seguinte, cara, a tua zona de conforto tem que estar dentro da zona de desconforto. Então, você tem que ficar tranquilo no caos. E aí já faz um bom tempo que eu passo por muitas situações assim, porque a gente que é empreendedor, a gente passa por isso quase todo dia, praticamente. Então, a gente está todo dia em uma guerra nova. Então, a gente tem que se acostumar naturalmente a ficar no meio de um caos, de problema. Tanto que eu falo para a galera ser resolvedor de problema profissional. Eu não tenho apego a nenhum lugar. Então, para Campinas, por exemplo, né, que você já pensei em ir para aí. Eu vou, ó, assim, ó, sem impedimento nenhum. Eu vim do Ceará e eu tô aqui hoje, né, muito distante mesmo. Então, quando a gente acostuma a isso, cara, é incrível. Nada te para. Nada te para. Então, às vezes, quebrar o interessante, uma barreira de morar em outra cidade, principalmente do jeito que eu fiz foi bem... Eu fui bem pra frente, né? Sem família nenhuma aqui. Eu só vim. Só vim mesmo. Então, quem tem essa coragem de ser mais disruptivo e enfrentar, com o tempo, tu vai ver tantas situações que seriam difíceis, só que pela tua experiência fica muito mais fácil. Então, o que eu indico? Acostuma aos poucos a entrar nessas zonazinhas de desconforto. Às vezes é uma coisinha simples, né? Uma coisinha simples que tu vai treinando e aí depois faz uma coisa maior e por aí vai. Sim. Aparentemente aqui deu uma melhorada aqui. Aqui ele mandou uma mensagem falando que tava falhando um pouco o som, mas para mim aqui parece que normalizou. Deu uma diferenciada aqui, mas parece que normalizou. Olha que coisa, né, Léo? Eu acho que tá... Galera, comenta aí se o áudio tá bom, o vídeo tá legal. Tá com um delay. Tá com um delay o áudio. Tá dando um delay. Vamos ver se ele normaliza. Vamos ver se ele normaliza. Olha que coisa interessante, Léo. Esse princípio do deslocamento, quando a gente entende isso, você precisa se deslocar inicialmente, né? Quando você vai para a escola, você precisa se deslocar. Quando você começa a fazer novas amizades, você precisa se deslocar. Quando você vai buscar novos conhecimentos, fazendo mentoria, cursos presenciais, você precisa se deslocar. Quando você tem um emprego ou quando você tem uma empresa e você está indo, né, para fazer a gestão dos negócios e tudo mais, você precisa se deslocar. Quando você faz fechamento de negociações, contratos, ou que você vai participar de reuniões, sempre as coisas importantes da vida e aquilo que pode gerar um grande caminho, um grande divisor de águas no que as pessoas estão vivendo, ele precisa ser respeitado como um princípio, que é o princípio do deslocamento. A pessoa ela precisa entrar em movimento, ela precisa enxergar que a oportunidade ela foi criada, mas que ela precisa ir lá, sabe, e tomar posse de fato. Ela tem que caminhar ao encontro dessa oportunidade, né? Eu saí da região que eu nasci muito cedo, né? Eu sou nascido na terra da pamonha. Quem sabe aí qual é a terra da pamonha? Escreve aí. Tem gente que nunca nem ouviu falar que a pamonha tem terra, né? Não é, cara? Tem uma cidade no estado de São Paulo que é chamada de a terra da pamonha, né? Vamos ver se alguém acerta. Vamos ver se alguém acerta aí qual é a terra da pamonha. E eu saí, né, da cidade onde eu sou natural muito cedo. Fui para São Paulo, primeiramente com meu pai, né? Depois de São Paulo eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu já fui sem nenhum familiar, entendeu?
E passei tempos, né, da vida fazendo esses deslocamentos. Olha lá, acertaram lá. Piracicaba, terra da pamonha é Piracicaba. A Kelly falando, eu não vale, dando risada, que a Kelly é minha esposa, né? Então, obviamente, ela vai saber. Mas esse carinha que mandou aí primeiro aí também não valeria não, viu? Do Blind Talk, né? Mas tá tudo certo. E aí acontece o que, Léo? Nesse momento, né, se deslocar, sair da zona de conforto, o que para a maioria das pessoas parece algo assustador, né, na primeira experiência, nos primeiros passos, fez você destravar uma visão e crescer nesse período que você saiu. Se você estivesse morando lá, perto dos seus familiares, você acha que você estaria nesse nível de maturidade, de conhecimento? Você acha que você se esforçaria o tanto que você se esforça trabalhando, fazendo as coisas da forma que você faz? Jamais, jamais. Eu acho que eu ainda desconfio que eu estaria com o inverso. Eu teria ido pro caminho errado, no caso. Talvez estaria fazendo muito do que não deveria estar fazendo. É normal, cara. Por exemplo, ó, uma coisa que uma pessoa que vocês não podem ter vergonha, às vezes, é de você começar um caminho, você percebeu que, cara, nesse não é o caminho certo, tenho que mudar. E quando acontece isso, é mais difícil ainda de você mudar a rota, né? Porque uma coisa é você escolher uma rota, outra coisa é, nossa, escolhi a rota errada, tenho que voltar e começar de novo. Quando eu tava no ensino médio, que eu tava estudando pro Enem para ir para a faculdade, porque eu queria passar na faculdade, né? Minha família nunca teve aquelas melhores condições, né? Família bem de classe bem baixa mesmo. E eu queria passar no Enem para a faculdade. Entrei na faculdade, comecei a estudar. 2 anos depois, eu tô num lugar que eu não deveria estar, né? E aí eu saí da faculdade no meio do caminho, né? E nada de errado, eu era um dos melhores alunos da minha turma, né? E a galera ficou tipo, meu Deus, o Léo, um dos melhores alunos. Só que eu percebi que, cara, esse lugar aqui não é pra mim estar aqui. Saí, comecei tudo de novo, né? Comecei a empreender. Então, é uma coisa que você tem medo de seguir um caminho, e principalmente quando você quer realmente sair da zona de conforto, porque em qualquer lugar, por mais que seja difícil, se você passar muito tempo, fica confortável, né? Então, para empreendedor, se você ficar acomodado, você cresce, às vezes até quebra, né? Se você é universitário, você continua estudando, e aí terminou a universidade, e aí, né? Aí se acomoda. Então não pode acontecer isso de maneira alguma. Você tem que entender essa visão. E às vezes, uma coisa que o tio Cid falou agora, uma coisa interessante que o tio Cid falou agora, é a questão de você ficar onde você está. Então, tenta visualizar, cara, as pessoas próximas a você que saíram. Que isso vai abrir muito tua mente, porque tu vai perceber que todo mundo que saiu de onde estava, muito. É só fazer isso, cara, né? Tem uma coisa que você disse sobre mudança de rota, que as pessoas precisam compreender uma coisa que é importantíssima. Anota o nome aí, vocês que tiver com papel e caneta aí na mão, chamado inteligência preditiva. Vocês nunca ouviram pessoas falando sobre isso na internet, tá? Eu sou o cara que mais bate nessa tecla hoje sobre inteligência preditiva. O que é inteligência preditiva? Fazer, corrigir e adaptar. Inteligência preditiva é quando você de fato consegue compreender que você não tem compromisso com o erro. Você volta atrás quantas vezes for necessário. Se você perceber que o caminho que você está seguindo, que o que você está fazendo não está produzindo algo diferenciado na sua vida, não está apontando você de fato para o crescimento, não está te levando a se desenvolver, crescer intelectualmente, produtivamente, sabe, que você não está gerando valor na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Se o que você está fazendo não aponta para o crescimento, cara, é doido. Você tem que ter inteligência preditiva e não ter compromisso com o erro. E hoje, como a maioria dos seus alunos são mais novos, eles entendem que tem que ser persistente. E ser persistente precisa de um cuidado. Vou falar para você qual que é o cuidado com a persistência. É para não ter um coração obstinado. Um coração obstinado é aquele que não consegue discernir quando o caminho é ruim
você está investindo toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu conhecimento, todos os seus recursos em algo que está destruindo a sua vida, que está destruindo o seu capital, está destruindo tudo que foi construído antes, está destruindo a sua imagem, destruindo a sua essência. E empreender, Léo, você sabe bem disso, e muitos, né, dos que estão conectados com a gente aqui também sabem disso. Empreender é fazer, corrigir e adaptar constantemente. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que as pessoas têm... A Lid está na área aí, e ela mandou a mensagem ali, imersão do CTA, dia 15 de janeiro, tá? Pessoal de Ribeirão Preto, que estiver conectado com nós aí, eu vou participar junto com outros 11 especialistas nessa imersão que vai acontecer. Então, quem quiser saber mais aí, chama no direct aí a Lid ou a Três Passos, né, que é o Fábio, pode me chamar depois aí, fica à vontade, tá? Fala aí, Léo. Mas uma coisa que as pessoas às vezes e isso até é um bloqueio, né? A pessoa às vezes tem medo de fracassar e aí ela nem começa, né? Eu acho isso muito engraçado. Só que, por exemplo, quando você sai da sua cidade, às vezes para ir para outra cidade de carro, no meio do caminho tem vários buracos. E o fracasso, cara, ele é os buracos. Então é inevitável. Você vai passar pelos buracos. Às vezes você consegue desviar de uns, às vezes de outros, mas uma hora você bate, o que acontece? Você continua, você não vai parar ali, né? E vai ficar lá. E dá algum problema no seu carro, o que você faz? Você desce, ajeita e continua. Você não vai voltar. Então faz parte do percurso. As pessoas têm que entender isso, têm que pegar esse código, né? E o que acontece? Você olha assim, ó, as pessoas, a Kelly mandou a pergunta ali, né? Quando entender, quando diferenciar, né? Qual que é a diferença, quando saber quando é persistência ou obstinação. É como eu disse, a obstinação é quando você está investindo o seu tempo, sua vida, seus recursos, sua energia, tudo que você tem em algo que não está construindo, que não está sendo produtivo verdadeiramente, que não está te aproximando do Criador, que não está te aproximando de novas pessoas, que não está fortalecendo seus laços familiares, que não está permitindo você crescer intelectualmente, emocionalmente, financeiramente. A obstinação, ela te leva por um buraco cada vez mais. Mas a persistência é quando você sabe o que você está fazendo, você sabe que o que você está fazendo vai curar vidas, vai curar dores de outras pessoas. Ou, por exemplo, você pode ver o caso do Jeff Bezos. Jeff Bezos passou quantos anos antes investindo na Amazon? Jeff Bezos gastou uma fortuna antes, mas ele acreditava que o que ele estava fazendo com a Amazon resolveria problema em escala mundial. E ele se tornou, né? Fica ele e o Elon Musk naquela disputa, né? Tadinho, quem que é o homem mais rico do mundo? Bora ver quem tem mais trilhões aqui, rapidão. E aí você olha e você fala assim, por que ele investiu nisso? Porque ele enxergava, ele tinha que ser persistente, resiliente, porque ele enxergava que o que ele estava fazendo ia resolver dores, ia resolver problemas a nível mundial. Né? E quando a gente olha e fala assim, o tipo de conhecimento que cada um carrega pode resolver dores e problemas a nível mundial. Ah, não, a nível mundial não, eu só consigo resolver da minha cidade. Então faça. Um é melhor do que zero, né, cara? Entende? Aí depois ajude 2. Eu falo que o código do milhão está em alcançar centenas. Entende? Tem gente que não vai dar conta de entender isso aqui. O código do milhão está em alcançar centenas. Entende? Aí você olha e você fala assim, como assim? Existem várias métricas, vários números, né? Que a gente pode utilizar para poder calcular isso. Mas se você pega um valor, né? E faz uma métrica disso, você faz uma aferição, você faz um cálculo base, você vai ver o seguinte, que com algumas centenas de pessoas,
você consegue destravar o código dos 7 dígitos. Entende? Só que tudo começa na conexão onde, Léo? 1 a 1. Você conecta com uma pessoa aqui, com outra pessoa ali, e assim por diante. Né? Ó, o Diego, eu sou o Diego Henrique, que está conectado, é um grande amigo, grande parceiro. Tá? Fiz uma live com ele aí no decorrer dessa semana. Grande parceiro também. É um cara empreendedor, tá agora, né, começando aí um sistema de franquia dos negócios dele. É um grande amigo que entende perfeitamente o que a gente está falando aqui também. Sabe? Total. Ó, o Frank acho que está perguntando como assim, né? Em relação a esse código que eu disse de algumas centenas destravar milhões. É difícil, não pega a ideia. Então. Doideira isso, cara. Cara, dentro do Vamos fazer um conteúdo rápido aqui. Dentro do meu conteúdo. Só para destravar isso dessa galera. Fazer um cálculo rápido. Pega 500 pessoas pagando um ticket médio de R$2.000. Quem é bom de matemática aí, ou quem tiver com a calculadora, põe o número aí, vai. 500 pessoas pagando um ticket médio de R$2.000. Coloca o valorzinho que fecha aí que o tio Pete quer dar risada junto com vocês. Isso aí, cara. Tem uma molecada hoje de 15, 16, 17 anos faturando 7 dígitos. E tem caras com 30, 40, 50 anos que não conseguiu entender que o caminho do network, um caminho de geração de valor, conectar com outras pessoas, vai destravar um potencial milionário na vida de outras pessoas. Que quando você entrega os códigos que você carrega, o conhecimento que você carrega, por exemplo, Léo, você dá uma mentoria e ensina jovens a bater 10K, fazendo motions. Você é um expert nesse nível de conhecimento, você é um cara que você entende, você sabe como faz e que dá para fazer. Você tem vivido isso, certo? Aí você olha e você fala assim, a molecada chega e fala assim, ah, beleza, já vou fazer agora no primeiro mês. Por quê? Nada. Não é fórmula mágica, né, Léo? Se fosse mágica era bom demais. Entendeu? É, cara. Mas o pessoal que eu sempre ali, ó. Ensinar a galera aqui. Uma coisa que eu sempre ensino a galera aqui é que as pessoas têm que aprender que elas precisam aumentar competências. Você tem várias competências na sua vida e você tem que aumentar elas. Por exemplo, uma competência. E aí, às vezes, você tem habilidade de venda, você tem habilidade de execução, né? Você faz bem feito aquilo que qualquer coisa. Tem gente que pega uma coisa e faz bem feito, né? Uhum. Só que ela não consegue escalar, não consegue ir para o próximo nível. E aí você fica, meu Deus, por que eu não consigo crescer? Cara, você precisa aumentar uma competência. Então, por exemplo, eu falo para a galera aqui que para você fazer 10K, você tem que ter pelo menos 3 competências. Pelo menos, né? Que é saber executar bem o que você está fazendo, né? Entender. Uhum. Só que você não precisa ser o melhor, você só precisa fazer bem feito o que tem que ser feito, né? Então, você não precisa ser... Tem muita gente que é perfeccionista e você pode até falar um pouco disso, que é porque na minha área, quem é designer pode comentar. Você se considera perfeccionista? Porque, às vezes, quando a gente tem muito conhecimento, isso aconteceu comigo, né? A gente quer fazer aquele refinamentozinho, sabe? Aquela coisinha para ficar brilhando e perfeito. Só que isso dedica muito tempo da gente e não dá tanto resultado quanto a gente gosta que desse. Então, no final das contas, é desperdício de tempo. A gente não pode gastar o tempo da gente. Então, de executar bem, você tem que aprender a vender bem e você tem que entender que vender é uma coisa que você faz toda hora, tá? Você faz toda hora. Então, por exemplo, ó, se eu falar bem da minha mãe para vocês, vocês vão gostar dela, vão entender, vão querer conhecer ela. Só que eu não vou entregar ela para vocês. Ou seja, eu vendo, mas eu não entrego. Agora, se eu pegar uma capinha de celular aqui e falar bem dela, eu posso vender. Entendeu? Eu posso vender essa capinha. Então, toda hora você está vendendo. Você tem que entender isso, tá? E a terceira é você ter, ó, isso aqui, ó. Tá? Então, ó, o tio Cid, por exemplo, ele fala sobre a paradinha que está aqui dentro, ó, que é você desbloquear resultados, sobre inteligências. E é uma coisa que eu aprendi muito com ele, é aqui o seguinte, ó. Pega isso aqui. Você pode ter carado na sua mão, mas se você estiver bloqueado aqui, você não prospera, tá?
você não prospera. Não. É que assim, isso que você falou, olha só, o Ale fez um comentário aqui, competência sem habilidade não tem resultado. De fato, sabe? Aprender, fazer e repetir. Aprende, faz e repete. Isso aí é um ciclo, sabe? Agora, olha que coisa interessante. O perfeccionismo, ele dá prejuízo na sua vida, na sua empresa, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. O perfeccionismo é um bloqueio, ele te impede de avançar 10 vezes mais rápido. Ele te atrasa em todo o processo e faz você viver em prejuízo. O prejuízo que você tem no perfeccionismo não é só financeiro, é social, é emocional, sabe? Total. E o perfeccionismo, ele é um bloqueio, sabe? Agora, olha que coisa interessante, você não precisa ter uma técnica de venda. Você só precisa saber falar sobre o que você faz. Você só precisa saber explicar de forma simples e sucinta o que você ensina, o que você faz, o que você está entregando. Você não precisa treinar técnicas de vendas, porque a primeira coisa que a pessoa precisa compreender quando um vendedor verdadeiramente se conecta é que ele não está aprendendo técnicas de venda, ele está aprendendo técnica de intercomunicação. É como se conectar com a pessoa. Olha lá, o Diego já colocou ali, ó, comunicação. Top. Ele está aprendendo o quê? É se comunicar com a pessoa, saber ouvir quais são as dores, desejos, necessidades. E se essa pessoa, ela carrega esses códigos, é como ela pode gerar valor. Por exemplo, você deu o exemplo da capinha do celular e falando da mãe. Olha que coisa interessante. Todos nós conhecemos pessoas. E em alguma fase da vida, tanto eu, quanto você, quanto todos nós, tivemos aquele momento de falar assim, nossa, eu quero muito conhecer essa pessoa. Aquela pessoa fala, essa outra pessoa fala, você fala daquela pessoa lá, eu quero muito conhecer. Por quê? Porque de forma simples, a comunicação está sendo o quê? Gerar valor. Está falando bem, está falando que a pessoa ela tem carisma, que ela é importante, que ela tem um apreço emocional, ela é companheira. Aí você olha e fala assim, eu quero ter amizade com essa pessoa. Não é? Só que olha que coisa interessante, Léo. Com certeza. No mundo dos negócios, funciona da mesma forma. Por exemplo, hoje eu fui para São Paulo para fechar um negócio. Aí eu precisava pagar lá pelo investimento e tal. E enquanto eu estava conversando com a pessoa, que eu estava fechando o negócio, eu estava fazendo uma especulação de outras áreas que essa pessoa atua, junto com a família dela, que me chamou a atenção porque é um caminho que eu quero começar a investir a partir desse ano, que é o ramo imobiliário. Hoje eu não invisto no ramo imobiliário, mas eu estou conhecendo pessoas, sabe, e tenho aprendido coisas para que eu possa dar esse próximo passo. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou criando, abrindo novas trilhas neuronais. Como assim? Criando novas conexões, aprendendo sobre, tendo novas informações, conhecendo novos lugares ali onde essas pessoas têm frequentado, com quem elas têm falado, quem são as pessoas mais próximas. E você, Léo, no mundo digital, você faz o quê? Você entra numa live, por exemplo. Você está participando de uma live. Aí as pessoas se conectam com a sua vida. Por exemplo, eu me conectei com você através de uma live. Total. A gente se conectou através de uma live. E aí a gente tem tido alguns trabalhos, tem vivido algumas experiências que são só o começo do que a gente ainda vai fazer. Mas olha que coisa interessante. Quando nós nos colocamos em movimento e saímos dessa zona de conforto, que é falar assim, não, eu já conheço, por exemplo, o Léo, ele poderia ser um cara desse nível, né, Léo? De falar assim, eu já dou mentoria, eu já tenho curso e tal, entendeu? Eu sou o cara do Motion 10K e se quiser, vem atrás de mim, eu não vou atrás de ninguém.
Se você criar uma blindagem dessa, qual é a chance real de faturar? Quase zero, né, cara? Né? Agora, exatamente. Você precisa de técnica de venda? Você só precisa estar no lugar certo. Quando uma pessoa fala assim, ei, eu tenho interesse em aprender ou criar parcerias sobre esses assuntos aqui. Aí o Léo tá ali, hey, olha eu aqui. Entende? Exatamente. Criou a conexão. Uma frase que eu sempre falo pra galera é assim, ó, quem não é visto, não é lembrado. Então esteja lá, pelo menos. É o mínimo, esteja lá. Quando aparecer a oportunidade, você tá lá, só no ponto esperando. Muito massa aí, cara, muito massa. Ó, o Ale fez uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Quando uma família vai comprar um apartamento, aonde que está a satisfação? Ao pegar a chave ou processo da documentação? É o processo. A satisfação está no processo. Quando a família pega a chave, é a contemplação. Ou seja, quando eles de fato tiveram todo o acesso. Mas a satisfação está no processo. Então, para tudo o que nós fazemos, o processo é mais importante. Se você falar assim, Sidney, o que é mais satisfatório? O processo de construir um patrimônio ou depois que você já tem o patrimônio formado? É o processo. Sabe por quê? Vou revelar uma coisa para vocês. É no processo que você aprende toda a frequência. E se você, por um acaso, perdeu o patrimônio, você não perde a frequência, você constrói de novo. Exatamente. Exatamente. Né? É por isso que, por exemplo, quem ganha na loteria geralmente perde tudo. Porque não adquiriu aquela frequência. Entendeu? 95%. Então ela só ganhou e bem assim já era. Vai embora rápido. 95%. Eu tava falando hoje. Cara, essa parada de frequência. Essa parada de frequência é muito massa, porque, por exemplo, ó, eu vou um toque aqui rapidão no assunto de perfeccionismo de novo, que eu acabei de falar, né? Para voltar nisso que tu acabou de dizer. Eu vejo muito aluno, e isso é legal, ó, quem for meu aluno, quem faz áreas de design, de qualquer profissão na internet, preste atenção nisso, que isso é muito, muito interessante, cara. Quando eu aprimorei meu olho para isso, eu entendi coisa que muita gente por aí não fala, porque, cara, é uma coisa que eu acho que a Tia Kelly até falou agora há pouco. Eu só trabalho com aquilo que eu acredito. Isso é um princípio meu. Se eu não acredito, eu não trabalho. Né? Pode dar muito dinheiro. Se eu não acredito, eu não trabalho. Então, você tem que primeiro acreditar no seu trabalho. Eu vejo que tem muita gente por aí que só quer vender e não se preocupa no que tá realmente entregando. E aí essas pessoas, elas não têm o mesmo olho que eu. O meu olho é para ajudar sempre a galera a evoluir e crescer cada vez mais. Né? Tanto que se você for ver qualquer conteúdo meu aqui no meu Instagram, no YouTube, são aulas pesadas, não são um conteúdozinho. Quem assiste minhas aulas sabe que eu entrego tudo mesmo, entendeu? Não tenho pena. Uma coisa que eu já analisei no meu mundo dessa galera da minha área é que acontece uma coisa muito interessante, eu sei. Tem muita gente que faz pouquíssimas coisas de forma simples e adquire muito resultado mesmo. Tanto que eu falo assim, meu Deus, como é que pode que esse cara faz isso aqui tão simples, consegue ganhar tanto dinheiro assim? E eu vejo gente que tem um potencial absurdo, cara. É talvez melhor do que eu e muito, e não consegue. Pode fazer o que for, cara, entendeu? É uma frase que eu gosto muito de falar, que é a pessoa tem muito talento, pouco resultado, tá? Cara, isso é absurdo. A pessoa tá nesse nível aí, é quando ela tem que realmente parar e entender, cara, onde é que eu tô errando, né? Onde é que eu tô... E atrás de desbloquear isso aí, porque é um Deixa eu fazer uma pergunta pra essa galera aqui. Quem de vocês quer uma dica? É uma dica, tá? Eu não vou entregar tudo que vocês querem de mão beijada. Eu vou dar o caminho para que vocês possam, quem tem interesse em fazer negócios pela internet, vender mentoria, treinamento, curso, lançamento, o que vocês quiserem fazer pela internet. Uma das ferramentas mais importantes que vocês precisam aprender sobre comunicação não verbal e comunicação verbal, a comunicação indireta e direta. Vocês querem uma dica para poder destravar essa parada? Se eu fosse vocês, eu comentava para pegar essa dica, viu?
Se quiser a dica, vocês mandam aí que aí eu entrego a dica. Se não quiser, pode ficar em paz que a gente continua a live aqui e fala de outros assuntos. De boa. É de boa, a gente não tem... Se quiser, fique em paz com isso aí. Se quiser, por quê? Porque acontece assim, ó, você entrega as coisas quando as pessoas não têm interesse, são sementes que não vão frutificar. Mas quando você entrega algo que as pessoas querem de fato, isso cria um diferencial. Para poder, de fato, conseguir entrar numa linha de comunicação verdadeira com as pessoas, conseguir se fazer entender numa linguagem simples, do jeito que o Léo disse, e bater resultados exponenciais, vocês precisam entender como é que funciona a mente humana e as suas frequências emocionais. Por quê? Porque as pessoas, elas compram por dor, desejo ou necessidade. Certo, Léo? Exatamente. Então, o que acontece? Se a pessoa não sabe da dor, ela também não vai comprar. Se ela não tem um desejo de obter aquilo que você está oferecendo, ela também não vai comprar. E se ela não vê a necessidade real, ela também não vai comprar. Agora, a forma como você comunica isso, a forma como você leva esse tipo de conhecimento para as pessoas, faz com que elas comecem a conhecer você, sabe? Conhecer o seu conteúdo, o conhecimento que você carrega, e aí depois gera uma validação desse processo, e aí ela faz assim, ó, amigos, ela tem uma interação, ela passa o cartão, compra por boleto ou alguma coisa, ela vai fazer. Ó, o pessoal aí do Movimento CTA, eu acho que é o Ricardo que está na área aí, tamo junto, meu brother. É o brabo aí junto, ó. Então, o que acontece? A dica para vocês que querem destravar isso aí, tá? E começar a ter uma comunicação mais eficiente, eu não vou dar uma dica só, não. Eu vou entregar 2 dicas, tá? São 2 livros que, obrigatoriamente, quem quiser aprender a fazer isso, tem que estudar isso. O primeiro livro é As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Anota isso aí, tá? Vocês que ainda não conhecem, As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. E o outro livro, que foi o primeiro livro que eu li na minha vida, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Esse aqui é, ó. É isso aí. É isso aí. Esse livro foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Para um cara que já tem mais de 900 livros lidos, né? Então, o que acontece? Esses 2 livros, eles vão... É isso aí. A Edi está anotando ali, ó. Armas da Persuasão, que é do Robert Cialdini, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Tá? Que é esse livro que o Léo acabou de mostrar. Esses 2 livros, eles vão explicar, eles vão ser uma faculdade para você aprender a se comunicar verdadeiramente. Mesmo que o seu interesse seja somente em vender, você vai aprender tanta coisa com esses 2 livros, que vender vai ser consequência do que você vai estar ensinando depois do que você aprender lendo esses livros. Entende? Total. Então, Léo, quando a gente olha para isso, isso é basicamente o quê? Networking e sair da zona de conforto. O dinheiro, ele não é o meio, ele é o resultado final. Entende? Então, se a gente olha para isso, por exemplo, quem foi o cara mais bravo de networking que você já conheceu na história? Quem foi o cara mais brabo de networking, Léo? Escreve aí, gente. Será que esse povo vai dar conta, Léo? Rapaz, será? Será que eles dão conta de falar quem é a pessoa mais braba que eles já conheceram de networking? Da história. Pode ser da história antiga ou atual. Bora ver se eles comentam.
Bem pouco famoso, cara. Quase ninguém conhece. Então, tem um cara que, nossa, foi assim, o network do cara foi tão cabuloso, tão cabuloso. Não, olê, não é Deus não. Também não tô falando diretamente, tá? De Jesus, mas Jesus também estava envolvido, tá? Mas é assim, cada um pode falar quem foi a pessoa mais cabulosa, sabe, o mais brabo assim que vocês já souberam de networking. Fala aí, Léo, quem que é a pessoa assim, na sua visão? Quem é o cara mais brabo de networking? Mais brabo de networking? Deixa eu ver que eu conheço. Cara, é gente pra caramba, viu? Mas eu acho que o maior é Jesus. Eu vou votar Jesus. O maior é Jesus. Tá. Ó, então vamos lá. Vamos destravar essa visão aí pra essa galera. Jesus foi um cara muito brabo de networking e ele usou alguns princípios que eu e muitas outras pessoas que têm estudado sobre isso têm aplicado, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho um tipo de networking que eu posso estar falando com você aqui, Léo. É cabuloso isso. Eu posso estar falando com você aqui, pegar outro celular e em 5 minutos eu posso estar com o presidente da República em videochamada. Pesado. Em no máximo 5 minutos. Entende? Uhum. Em no máximo 5 minutos. Ou seja, eu sou amigo do presidente da República? Não. Mas eu tenho acesso. Entende? Eu tenho networking em um nível tão forte que em no máximo 5 minutos eu consigo estar conectado com ele. Eu conheço pelo menos 3 pessoas que se eu mandar mensagem agora, eu não preciso ligar. Se eu mandar mensagem agora, em menos de 5 minutos eu tenho a resposta e estou conectado com ele. Entende? Eu vou além disso ainda. Eu vou além disso. Passa o código. Agora, olha que coisa interessante. Há 14 anos atrás, eu era o cara da favela. Há 14 anos atrás, eu era só um cara que estava tentando sobreviver em meio a essa selva de pedras. Há 14 anos atrás, eu não via valor nenhum na minha vida em como eu poderia me conectar com outras pessoas. Entende? Então você fala assim, o que vale mais? Dinheiro ou conexão e acesso? O acesso, né, cara? Porque tem lugar que o dinheiro não dá acesso. Agora olha que coisa interessante. Sabe como que você consegue ter acesso? Network. Fazendo bons contatos, sabendo conversar com as pessoas, sabendo se relacionar com as pessoas. Comunicação, né, cara? Tem muitas pessoas que falam assim, como é que eu faço networking? Ou olham e falam assim, não, eu vou lá naquele lugar que eu quero fazer networking. Aí troca contato com um monte de gente. Sem sentido algum. Networking tem que ter intencionalidade. Sabe? Não adianta uma pessoa olhar e falar assim, eu vou lá em tal lugar e vou fazer networking. Se você chegar em tal lugar só para trocar número com gente, fica quietinho no bairro ali na sua casa. Quando passar alguém na frente da sua casa, do seu apartamento, você fala assim, passa o número do seu celular aqui para mim. É mais barato. Entende? Fazer networking sem intencionalidade não faz sentido. Se olhar e você falar assim, por exemplo, quantos de vocês aqui, vamos destravar um negócio cabuloso de networking aqui? Você topa? Bora. Vamos lá então. Quantos de vocês são produtores de conteúdo digital? Escreve assim, eu. Quantos de vocês produzem conteúdo digital? Fazendo live, montando cursos. Quantos de vocês são experts? Que produzem. Não estou falando de pessoas que estão auxiliando os experts, os lançadores e tudo mais. Manda assim, eu. Quantos de vocês criam produtos digitais, são fornecedores?
Um, dois, três. Vão anotando aí, tá? Pra vocês poderem fazer networking depois. Vocês que são os caras do motion, os caras das artes, os caras dos vídeos. Entende? Olha lá. Estou caminhando. Oh, é só estar em movimento. Você está fazendo, já é. Entende? Responde aí. Quem de vocês já produz algum tipo de conteúdo digital? Destrava. Aproveita que essa live aqui tem os brabo do motion design, de artes e de vídeos e... Entende? O melhor lugar para arranjar um cliente aqui e um especialista em vídeos bons. Ó, você é meu aluno, garanto que ele é top, viu? O rapaz sabe fazer umas paradas massa. Isso aqui é networking de intencionalidade. Entende? O que eu tô falando aqui para vocês é um tipo de conhecimento prático, um tipo de conhecimento aplicável. Se você entra em uma live e você só está ouvindo e não se conecta com ninguém, você só está adquirindo conhecimento. Mas se você carrega um tipo de conhecimento, por exemplo, quantos de vocês que estão gerando conteúdo estão tendo que fazer as artes, fazer edição, ou seja, estão tendo que fazer tudo? Por que é que alguns outros caras que estão conectados aqui, outras mulheres, né, que podem fazer artes e trabalham com isso, não criam uma conexão? Pega o nome das pessoas que já estão produzindo conteúdo na internet. Ah, mas são pessoas que estão começando, tem 100, 200, 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu abri mão, né, Léo, do Instagram com mais de 10 mil seguidores por causa de umas cagadas que eu fiz lá, de falar umas coisas doidas, né? E tô recomeçando um novo Instagram. Agora, olha que coisa interessante. Nós fizemos um lançamento, estamos agora orquestrando outro lançamento, tem uma galera envolvida, aí você olha para o número de seguidores e você não consegue enxergar o valor daquilo que está sendo entregue. Aí você quer se conectar com as pessoas pelo que elas vão te oferecer. Você está sendo interesseiro. Você não está sendo interessante. Se você vê potencial nas pessoas, primeiro você é interessante. Você gera valor. Você entrega algo. E aí essa pessoa fala assim, essa pessoa é uma boa pessoa, quero ela do meu lado, para a gente andar junto e crescer junto. Exatamente. Só para vocês pegar um código, foi exatamente desse jeito que o tio Cid falou que eu conheci ele. Exatamente desse mesmo jeito. Aí tá aqui a gente fazendo uma live, batendo um papo hoje e fazendo negócio junto. Você vê. Desse jeito aí. Não é difícil, cara. É simples até demais. É porque você fica duvidando às vezes. Não, é tão simples que... Uma coisa que o tio Cid fez lembrar uma parada muito massa, que foi a minha primeira entrevista de emprego. Na minha primeira entrevista de emprego, eu acho que tinha umas 30 pessoas. E eu fui o último a chegar, porque eu perdi o ônibus. O ônibus passou, aí eu falei assim, eita, vou chegar 1 hora atrasado. Né? E aí eu consegui pegar o ônibus, cheguei 1 hora atrasado. Na verdade, cheguei mais atrasado ainda do que 1 hora. Fui o último. Só que eu fiz uma coisa que o meu patrão falou pra mim, 1 ano depois de eu ter entrado, que ele falou uma coisa que aconteceu comigo, que eu me destaquei de todo mundo, que foi, eu levei trabalho pronto. Eu cheguei lá e mostrei pra ele, era de design, tá? Eu cheguei pra ele e mostrei assim, olha, isso aqui é o que eu faço, eu fiz com a sua imagem, desse jeito, isso é o que você fazer e pronto. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso, tá? E ele falou isso pra mim, falou assim, Léo, eu só te contratei porque tu fez antes de todo mundo, né? Então, quando todo mundo estava pensando em contratar, eu tinha feito até o trabalho, já estava trabalhando e nem sabia. Então, uma coisa que eu aprendi e que eu sempre falo para a galera, principalmente quem é meu aluno, já vai estar muito essa palavra, que é antecipação. Sim. Pense em tudo que você pode fazer antes de fazer uma ação. Porque quando você faz a ação, você já está antecipado, você já está preparado, e aí isso te abre muito mais oportunidade. Sim. Isso é uma coisa que eu fiz lá atrás, Sim. Eu peguei isso para a minha vida, assim, todo mundo, e eu já passo adiante, porque funcionou. Né? E se não fosse aquele emprego daquela época, que eu pedi demissão, tá? Eu vazei fora um bom tempo depois, que a empresa não estava me aguentando mais, que é antecipado, né? Tem umas tretazinhas com
com carteira assinada, essas coisas aí, né? Não sei porquê. E tô aqui, ó. Se não fosse lá, eu não estaria aqui conversando com o tio Cid, porque foi lá que eu aprendi muita coisa que tá fazendo eu estar aqui conversando com vocês. Muito doideira. Olha que o tio Cid falou uma parada legal. O tio Cid passou duas dicas, que foi ler 2 livros, né? Eu vou passar uma terceira dica, e essa terceira dica não vai ser ler um livro, porque eu nunca vi isso em nenhum livro, e eu sei que é simples, você não vai achar em lugar quase nenhum, mas vai te trazer muito mais resultado do que você imagina. Você pode até anotar isso aí, ó. Pega essa trecha aqui que vai ser muito importante, ó. O tio Cid falou uma parada bem legal, que é sobre a questão de dores, desejos e... qual é o outro, tio Cid? Dor, desejo e necessidade, né? Dor, desejo e necessidade. Necessidade. Beleza. Quando você vai se comunicar com uma pessoa, principalmente se é um cliente seu, pega isso aqui, ó. Se for um cliente, um momento ou outro. Você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem uma comunicação. A comunicação, ela tem várias embalagens. Por exemplo, ó, essa live aqui, ela é uma comunicação através de vídeo chamada, né? Tem a comunicação que é escrita, que é as famosas copies, né? Feita em texto, tem em áudio. Então, se você é bom de comunicar, independente do canal, você vai conseguir atingir o mesmo objetivo, que é talvez vender ou convencer uma pessoa. Ó, todo ser humano, ele tem esse ponto aí que o tio Cid falou, que é as dores. Hoje em dia, eu não uso mais a palavra dor, eu falo problema. Porque, todo mundo comenta aí. Uma coisa que o tio Cid, todo mundo aqui tem em comum é que todo mundo aqui tem um problema, né? Algum problema. Às vezes tem um problema que precisa cortar o cabelo, às vezes é porque tá faltando dinheiro, tem que trabalhar, às vezes você tem que cortar a unha do pé, aí não tem a tesoura. 1 minuto e meio pra acabar a live, mano. Uma coisa a gente começa de novo, não tem treta não. Tá. E aí, ó, o que você tem que entender? Você tem que fazer o seu cliente, ou a pessoa que está conversando, de vários problemas, tá? Então, por exemplo, a pessoa está com um problema, só que ela fica procrastinando. Ah, mas eu tenho que trabalhar, mas deixa para depois. Ah, eu tenho que aprender inglês. Ah, deixa para depois. Você tem que fazer essa pessoa sair desse estado aqui de eu tenho um problema em procrastinar para um estado de, cara, eu odeio esse problema, tá? Eu tenho que resolver ele agora mesmo. Entendeu? Então, se eu falasse assim, olha, você tá lascado. Você precisa aprender a ganhar dinheiro. Você tem que odiar essa vida de escassez, né? Você tem que ficar puto, realmente emputecido com isso. E aí você tem que ir atrás de uma solução. Você já vai pegar os códigos aí e anotar. Eu sei que eu vou falar. Porque, o que eu vou te falar aqui é um ouro que eu aprendi no último ano. Estudando muito, tá? Eu estudo muito para poder ensinar. E, cara, eu não vejo isso facilmente em alguns lugares. Eu não vejo. E olha que eu estudo muito. Então, se eu não vejo fácil, provavelmente você também não vai acessar fácil isso também. Então, anota a ideia, ó. Todo ser humano, ele tem vários problemas e ele tem um desejo, né? Eu vou focar só nesses 2. Se você falou 3, mas eu vou focar só em 2. Para ficar mais fácil para você não pensar em muita coisa. Só 2, ó. Só 2. Problema e desejo. Você vai conversar com o seu cliente, seja verbalmente ou por escrito. Se for por WhatsApp, é mais fácil ainda, que você tem tempo de pensar ali, né, sem ele ver teu rosto. Sim. Você vai ter que fazer a pessoa sair de um estado de consciência do problema, que ela está procrastinando, e daqui a pouco o tio Cid vai falar sobre isso para vocês, que são procrastinadores, que vocês ficam adiando toda hora o que tem que fazer, que tem que ser feito. O ser humano procrastina resolver um problema. Então, você tem que aprender inglês, mas você não estuda, né? Você tem que fazer um projeto, mas não começa. Você tem que começar a empreender, mas não começa. Você tem que aprender a fazer um vídeo mais bonito, um design mais bonito, mas não faz, né? Então, você está procrastinando. O que você tem que fazer? Você tem que fazer essa pessoa sair de um estado mental de eu tenho problema, mas deixa para depois. Para um estado de, cara, eu odeio esse problema. Eu não consigo conviver hoje nem amanhã com esse problema. Então, geralmente, o ser humano ele gosta de só tomar ação quando acontece um momento ruim. Então, imagina, você não consegue um emprego só porque você não sabe inglês. Aí você fala, meu Deus, eu deveria ter aprendido inglês. Entendeu? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que antecipar esse sentimento. Para a pessoa falar assim, cara, eu preciso aprender inglês, se não lascou. Por exemplo, ó, o comentário que eu mais recebo é, Léo, podia ensinar a fazer as paradas no programa em português. Por que tu ensina em inglês? Ora, porque eu aprendi em inglês e por ter feito em inglês, eu cresci 10 vezes mais rápido. Eu quero a mesma coisa para os alunos.
Aí a galera fica fazendo treta, faz em português? Eu, não, eu faço em inglês e acabou. Olha, se eu fiz em inglês e evoluir, por que, é que eu vou reduzir o teu nível? Não, quero que você estoure e fique maior do que eu. Sim. E o ser humano tem naturalmente um desejo natural. Você quer ganhar mais, você quer ficar mais bonito, né? Você quer ficar mais atraente, você quer conseguir uma esposa melhor, um marido melhor, uma namorada melhor. Então você sempre está querendo um pouquinho. Só que você também às vezes procrastina, né? Ir atrás disso. Então você tem que fazer essa pessoa sair de um desejo natural para um desejo visceral. Para ela ficar com muito desejo de querer aquilo. Por exemplo, se o tio Cid fizesse uma venda de um produto dele aqui sobre desbloqueio, sobre destravar, a gente faria o quê? A gente faria você sentir muita vontade de querer esse produto. Tá? E aí você naturalmente iria querer comprar. Se você entender também que você não pode viver hoje, a partir de amanhã, tendo um monte de bloqueio que você tem, cara, você vai querer ainda mais comprar. Tá? Então, ó, pega isso. De problema. Você tem que elevar o nível de problema para abominar o problema. E o nível de desejo natural para desejo visceral. Tá? Quando você faz isso, o cliente fala coisas assim, ó. Nossa, eu pensei que ia ser 10 vezes mais caro. Nossa, só isso. Cara, tá barato demais, né? Quando o cliente fala isso, ele entra com gosto. Isso pode ser o rim dele, mas ele entra sentindo que pagou o justo, tá? E isso é legal não só pelo motivo de você vender. A gente que trabalha com cursos online, a gente que trabalha com treinamentos online, a gente tem uma outra coisinha que é a transformação do aluno. E tem gente que vende o curso e abandona, né? A gente tem que fazer a pessoa entrar com o sentimento de querer concluir. Sim. E aí eu te falar daqui a pouco sobre procrastinação, tá? Então fica ligado nisso aqui, não perde, porque vai falar uma parada bem massa pra vocês. Então, quando eu faço esse nível de problema e desejo, o aluno naturalmente entra com mais vontade de estudar, porque ele está consciente que ele precisa daquela solução o quanto antes, tá? Então eu consigo botar o aluno de forma mais rápida e consigo também fazer ele até estudar mais. E isso, ó, isso é uma coisa que eu não vejo lugar nenhum. Talvez eu faça até um livro sobre isso aí. Anota aqui se vocês querem ver um livro meu sobre isso, porque é um conhecimento ninja, não tem. Top. Isso é muito bom. Isso é muito bom, Léo. Olha que coisa, né? Você trouxe de uma forma simples, mas também sofisticada, essa apresentação da sua ideia, dessa visão, ou seja, do que você tem vivido. Olha que coisa interessante. O que é procrastinação? O que é procrastinação? Não entendi, Léo. Para mim tá normal aqui. Tava com um pouquinho de delay a imagem com o áudio, mas tá normal. Só a imagem que tá um pouquinho, ela tá dando umas travadinhas, mas o áudio tava rolando normal aqui, Léo. Tá com um pouquinho de delay. Dá uma travadinha aí pra você? É, mas tem eu dei uma bugadinha aqui. Vamos lá. Não tem erro. Tá sem som aí para todo mundo? Como é que tá? Para eu poder falar para vocês sobre como quebrar esse ciclo da procrastinação. Me dá um feedback aí se está saindo som. O áudio do Léo tá com delay, mas eu estou conseguindo entender tranquilo aqui. Se dá para entender entre o áudio e a imagem, eu prefiro o áudio. Verdade. Deu uma travada aqui, mas está normalizado agora, pelo que eu estou vendo aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês como é que você quebra o ciclo da procrastinação. O que é procrastinação? O que é procrastinar? É basicamente deixar para depois o que precisa ser feito agora. Mas olha que coisa interessante. Deixar para depois o que precisa ser feito agora. Quando você pensa nessa linha de precisa
ele entra em um critério de prioridade. Quando ele entra em um critério de prioridade, você tem que saber em qual nível está. Se é prioridade, se é importante, ou se pode deixar para depois. Entende? A gente começa desse ponto. Se é prioridade, tem que ser feito agora. O que é prioridade? Tem que ser feito imediatamente. O que é importante? Pode ser feito hoje, amanhã ou ainda essa semana. Né? No caso, hoje, sexta-feira, semana que vem. Agora, quando você pensa em procrastinar, você está tratando as coisas com prioridade 2 ou 3, que é quando elas são importantes, mas não precisam de definição de data, ou quando elas nem são importantes e você não dá a mínima para elas. Então vamos considerar o seguinte: o que você pode colocar aí, qualquer um de vocês, o que você quer deixar de procrastinar esse ano e realizar. Você começa fazendo assim, ó, assume um compromisso público. Entende? Só que eu vou ensinar algo que vai além disso para vocês. Então, por exemplo, algumas pessoas precisam estudar inglês. Só que elas falam assim, eu não tenho dinheiro. Mentira. Você não precisa nem de dinheiro para estudar inglês. Entendeu? Essa é uma realidade. É verdade. Eu quero ir na academia, mas eu não tenho tempo. Mentira. O que você não tem é prioridade. Porque tempo, todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós fomos agraciados com o mesmo ciclo de 24 horas. Então, dentre todas as correrias que você faz, comece a criar linhas de prioridade. E aí você vai parar de procrastinar. Mas além disso, você não vai estudar inglês e você não vai na academia, você não vai visitar os seus familiares, você fica procrastinando e você faz tudo isso que você faz, você fala assim, semana que vem eu começo a dieta. Né? Tem gente que vive na treta da dieta, né, Léo? Você conhece alguém assim? Demais. Tem gente que vive na treta da dieta. Semana que vem eu começo. 10 a cada 10 pessoas tem esse problema. Então, aí acontece o seguinte: por que as pessoas procrastinam? É porque elas não enxergam e elas não acessam a recompensa. Pessoas que não desfrutam de recompensa vivem em dívida. E procrastinar é viver em dívida, é viver com um carnê de pagamento nas suas costas, gerando peso na sua condição psicológica, emocional e espiritual. Vocês precisam saber disso. Todas as vezes que uma pessoa deixa de fazer algo, porque ela está procrastinando, é porque ela não enxergou a recompensa. Como assim, Sidney? Então vamos lá, você quer aprender inglês. Por que você quer aprender inglês? Porque eu quero ganhar mais. É um motivo muito raso. Mas se esse é o real motivo, então enxergue de fato o que você vai fazer, qual é a qualidade de vida que você vai ter quando você estiver falando inglês e estiver ganhando mais do que você está ganhando hoje. Quando você olha e fala assim, eu preciso perder peso, mas eu gosto demais de comer um doce depois da hora da refeição. Então, você não enxerga a recompensa a médio e longo prazo, enxerga a recompensa a curto prazo. É que quanto menos açúcar você colocar na sua corrente sanguínea, menor vai ser o pico glicêmico e o pico insulínico. Ou seja, você vai inflamar menos o seu corpo. Começa a enxergar que você está investindo na sua saúde. Você já é pai, já é mãe. Se você fica inflamando o seu corpo, você está de fato assumindo que você vai viver menos tempo com as pessoas que você ama nessa terra. Entende? Total. E quando as pessoas começam a enxergar a recompensa daquilo que elas desejam, elas trazem isso para um desejo visceral, que é o que você estava dizendo lá. Porque quando as pessoas falam assim, não, eu tenho um desejo de fazer isso, é só uma vontade. Entende? É uma vontade muito, muito fraca.
que ela olha pro doce e ela pensa, eu tô de dieta. Aí ela fala assim, dane-se a dieta. Aí ela vai lá e come o doce. Ela tem que acordar às 4, 5, 6 horas da manhã, porque ela precisa estudar. E ela olha e fala assim, não, eu estou muito cansado hoje, não vou. Aí passa mais um dia, e outro, e um mês, porque o que você não faz em um dia, você não faz em uma semana. O que você não faz em uma semana, você não faz em um mês. O que você não faz em um mês, você não faz em um ano. Por quê? Porque não enxerga a recompensa. Se olhar e falar assim, nossa, mas eu tenho que acordar cedo para estudar. Você vai estudar o quê? Qual é o destino que esse estudo vai, de fato, te levar? Você vai montar sua empresa, vai virar empreendedor, você vai poder subir de cargo na empresa que você trabalha. Qual é a recompensa? Se as pessoas não enxergam isso, elas ficam travadas com essa conversa, com esse negócio, sabe? E aí elas olham e falam assim, eu nem preciso disso. Ou seja, além de ser um frouxo, uma frouxa, que não consegue governar sobre a própria vida, para tomar uma decisão de fato e falar, eu vou fazer isso. Eles falam assim, eu estou tentando. Quem tenta não faz. Quem tenta não faz. Entende? Exatamente. Aí você olha e fala assim, mas o que é essa tal de recompensa? Recompensa é o retrato final. As pessoas não estão acostumadas a viver ou conversar com pessoas que vivem de recompensa. Só que tem uma treta, hedonismo. Recompensa imediata, prazer imediato. Por exemplo, por que a maioria das pessoas precisa ficar atrás de pornografia e masturbação? Porque elas querem recompensa imediata, elas querem prazer imediato. Entende? Não querem investir em construir um relacionamento, casar, viver debaixo de honra, de princípios. Entende? Mas querem o quê? O caminho mais fácil. Até olhar e falar assim, é mais fácil eu sair pra balada e saio com um cara ou com uma mina, tal, que não sei o quê, e não tenho um compromisso com ninguém. É uma vida fácil e barata, hoje, que custa mais caro amanhã. Por quê? Porque fica procrastinando, deixando para depois. Não, eu sou muito novo. Sabe, tem 15, 16, 17 anos, eu não posso casar ainda. Com 17 anos eu já tinha meus 2 filhos. Agora você imagina. Você acha que na cultura judaica, onde estão os homens mais ricos do mundo, você acha que com 17 anos eles estão preocupados em ir para balada ou eles estão preocupados em se tornar homens prósperos e gerar valor na sociedade? Em constituir família e viver por um propósito aqui na Terra? Quanto mais tempo as pessoas... Exatamente por isso que eles são os mais ricos, né, cara? Quanto mais tempo as pessoas passam desviando o olho do objetivo, maior o volume de dificuldades elas acessam aqui na Terra. Como disse Exatamente. o Henry Ford, a dificuldade, o problema, ele só acontece quando eu tiro o olho do alvo. Entende? Exatamente. Isso aí que você falou agora pode até abrir brecha para gente fazer uma outra live, talvez, falando de modelagem. Eu sou bravo nesse negócio, viu? Modelagem é uma parada brava. Né? Eu modelo muito, eu faço muito isso. Cara. Quando eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer. Eu era tão brabinho, mas tão brabinho assim, de burro. Raso de conhecimento. Não sabia conversar com as pessoas. A minha esposa está presente aí. Uma vez eu fui na casa de alguns familiares dela e a tia dela perguntou se eu era mudo. Esse cara fala, eu estava muito isso também, cara. Entende? Ó, a Kelly perguntando, quem é o cara bom de networking to pitch? Então, tem alguns aí que eu modelei, sabe? Um
foi o tal do José. O outro foi um tal de Abraão. Tem outro bom de networking também, que é um tal de Salomão. Tem um outro que é cabulosíssimo, sabe? Em relacionamento, que é um tal de Daniel. Sabe? Tem muitos caras bons de networking. Tem uns caras bons aí que a gente... Sabe qual a gente bate papo com eles aí. Sabe qual é o ponto? É que se você pegar só uma pessoa boa de networking e modelar só ela, você vai ficar fraco. Sabe? Verdade. Por quê? O networking ele é construído e é desenvolvido perpetuamente. Sabe? Paulo também era brabo. Paulo era um cara brabo, mas de conhecimento. Quando Paulo abria a boca, as pessoas ficavam em choque por causa do nível de conhecimento, o nível de cultura dele. Entendeu? As pessoas se aproximavam dele pelo valor que ele gerava quando ele abria a boca. Mas não porque ele era um cara assim que ele chegava, sabe? Ele foi destravando isso depois. Sabe? Quando você vai estudar um pouco, quando você vai ver, né, esse processo de formação de Paulo, Paulo foi se desenvolvendo. Mas tem alguns, como por exemplo José do Egito, sabe? Aquele cara lá que se tornou o governador do Egito. O cara fez networking na cadeia, o cara fez networking no palácio, o cara fez networking por todo lugar que ele passava, até quando ele era escravo. Entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente entende o que é essa frequência e networking, ele é ótimo para fazer o que você estava cogitando agora, Léo. Modelagem. Sabe? Modelagem é uma coisa assim impressionante. É a mesma coisa que você pegar um papel, uma caneta e escrever tudo que a pessoa tem de bom e que você quer, saber, pegar para você. Aí você toma nota disso tudo e começa a replicar na sua vida como tarefa. Sabe? Eu já modelei mais de 250 pessoas. E eu ainda sou fraquinho. Mas eu já sou brabo hoje perto do meu. Entende? Total. Eu já modelei mais de 250 pessoas. Eu sei que eu ainda estou só no começo. Eu chego em qualquer tipo de ambiente hoje, em qualquer lugar. Da quebrada a uma mesa de executivos e empresários, investidores, aonde for. Sabe? Aonde for, no nível que for, eu consigo falar com as pessoas. E sem mudar a minha essência, sem mudar quem eu sou. Sabe por quê? Exatamente. Porque fazer networking não é viver debaixo de julgo. Como assim? Você não precisa ficar bloqueado com necessidade de aprovação. As pessoas que vão se conectar com a sua vida, que vão de fato entrar nesse ciclo de amizade e de conexão, são pessoas que vão te respeitar por quem você é, pelo que você vive e pelo que você faz. Certo? Total. Isso aí. Eu fiz eu pensar uma parada agora que é interessante. É que quando a gente é bom de network e a gente sabe modelar, a gente consegue fazer uma terceira coisa que eu acho que essa terceira coisa também tem um potencial muito grande na vida de qualquer pessoa, que é aprender a pegar da fonte. Sim. Total. Porque, por exemplo, você pode muito bem ler um livro e aprender muita coisa, mas se você for lá no autor e perguntar para ele, vai aprender muito mais. Por exemplo, o sistema de modelagem, quando você vai e pega na fonte, você faz isso aqui, por exemplo. O cara mais brabo de comunicação e que ele tem atravessado gerações, né? Décadas, né? Como foi falado aí, Dale Carnegie. Dale Carnegie aprendeu esses princípios com quem? Os princípios que o Dale Carnegie ensina no livro dele, nos livros, né? Ele aprendeu aonde? Se você for pegar na essência, tudo isso já está no livro da sabedoria. Só que antes disso,
antes de eu ter acesso, né, e começar a estudar o livro da sabedoria, eu fiz o quê? Eu fui ler outros livros, porque era o caminho que eu conseguia me identificar naquele momento. E hoje, quando eu faço outros estudos mais aprofundados, eu vejo o quê? Que tudo que as pessoas estão ensinando, até mesmo sobre a nova onda do marketing digital, você tira quase tudo, porque lá não fala sobre internet, né? Mas os princípios estão todos no livro da sabedoria. Internet é derivado do que está lá. Entendeu? Exatamente. É louco o negócio, né? É brabo. Isso aí. Pesado isso, pesado. Ô, Léo, deixa eu falar para você. Eu acho que a gente pode combinar aí, fazer uma outra live também depois, né? Continuar falando sobre esses princípios de modelagem, enfim. Se a galera de fato se conectou com essa parada aí e entendeu, né? Que isso aí pode virar uma chave, pode destravar grandes resultados aí na vida das pessoas, né? A gente pode combinar depois aí fazer essa outra live, né? Pode sim, mas só se o pessoal quiser aí. Senão eu fico aqui mesmo fazendo minhas coisinhas. Né? A galera tem que querer aprender. Eu gosto, cara, muito de quem quer aprender. Quem quer realmente aprender vai atrás, dá um jeito e... Porque isso aqui, cara, é networking, isso aqui é modelagem. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é o seguinte, ó. Eu levei mais ou menos 5 anos para aprender a ser um Motion 10K, por exemplo. O Motion 10K é um cara que ele domina sobre animações e faz mais de 10 mil reais por mês. Eu levei 5 anos para me ensinar uma pessoa a fazer em 3 meses. Sim. Aí, ó, eu pergunto, você quer levar 5 anos igual eu? Né? Pô, pode pegar o acesso, ter um network, modela, já era. Você consegue ter muito mais velocidade. Esse é o principal do network, de modelagem, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, a gente tá passando adiante. Justamente. Muito bom. É isso aí. Vamos, a gente se fala então, Léo. Aí a gente combina essa parada aí. Sim. Beleza? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, rapidão aí, ó. Pode mandar pergunta, que a gente está aqui para responder mesmo. É isso aí. Muito bom. Desde a parte de conexão, né, networking, a parte de dinheiro, de fato, né? Porque às vezes as pessoas falam de dinheiro e só pensam no fato do capital, né? Só que o dinheiro, ele está muito além do capital. Tem um treinamento que eu faço chamado Protocolo IPC. Nesse treinamento eu falo um pouco sobre essa parada do dinheiro, sabe? E quando você pergunta para as pessoas o que é dinheiro, é muito raso. As pessoas veem o dinheiro só como isso que elas têm acesso, sabe? Ou pela transação do celular, ou pela nota, sabe? Pela cédula que elas têm o toque. Uhum. E o dinheiro vai muito além disso, sabe? Muito o dinheiro além. É fruto. Vai muito além. Mas ele também vem muito antes, porque o que as pessoas pensam? As pessoas pensam só na era de onde existe de fato o modelo de dinheiro. Mas antes, a gente precisa compreender uma coisa que as pessoas não pensam, não. Como era antes do dinheiro físico? O que era dinheiro antes do dinheiro? Dinheiro vem da origem de uma palavra em hebraico que se pronuncia kesef. Kesef vem da origem da palavra kisufim em hebraico, que significa desejo. Entende? Então, quando as pessoas pensam sobre dinheiro, elas precisam não pensar no dinheiro, a célula, mas elas precisam pensar na origem do que é o dinheiro. Sabe? E é um negócio doido, viu, Léo? É um negócio que isso rende uma live de umas 2 horas, pelo menos. Sabe? Falando diretamente sobre isso, sabe?
E é uma coisa assim que com certeza destrava assim emocionalmente muitas áreas da vida, sabe? E é muito interessante porque é nutritivo, sabe? E Sim. não é nutritivo no sentido de que falar sobre isso as pessoas vão ganhar mais dinheiro. Não é sobre isso. É sobre como isso pode destravar a visão que as pessoas têm sobre riqueza, sobre valores inegociáveis, sabe? Identidade. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se a galera dá conta de responder aí, mas vou fazer a pergunta. Quem de vocês gostaria de ser rico? Verdadeiramente, quem de vocês gostaria de ser rico? Responde aí, vai. Bora ver a É galera louco. truando aí. Sabe por quê? Muito eu. Muitas pessoas não vão responder. Por quê? Porque se sentem envergonhadas. Outras pessoas vão responder. Mas muitas pessoas não respondem porque se sentem envergonhadas. Agora, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Riqueza é identidade. Riqueza não é dinheiro, riqueza é identidade. Riqueza é identidade. Dinheiro é patrimônio. Entende? Agora, olha que coisa, né? Você olha e fala assim, ó, você construiu uma rede de networking, né? Uma rede de contatos ali forte, de verdade. Quando você começa a enxergar as pessoas que estão conectadas com você em tudo que está acontecendo, você olha e vê o quê? Você gerando valor na vida das pessoas e as pessoas gerando valor na sua vida? Ou as pessoas só tentando se aproveitar do que você pode oferecer, ou você tentando se aproveitar do que as pessoas podem oferecer? Aí você vai perceber o seguinte, é que quando você está gerando valor para outras vidas, e você também está sendo, isso é uma verdade recíproca, ou seja, as pessoas estão gerando valor para a sua vida também, acontece o quê? Um crescimento de ambas as partes. Napoleon Hill, eu sei que você é um cara que já leu Napoleon Hill, ele fala sobre uma lei do ganha-ganha. Para que as pessoas possam enriquecer, não é necessário que uma ganhe e a outra perca, mas sim que ambas ganhem. Isso é enriquecimento sustentável, quando eu penso em patrimonização. Mas quando eu penso em crescimento pessoal, também. Por quê? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é uma live. Isso aqui tem um nome chamado Collab. São duas mentes se conectando para gerar valor e compartilhar isso. O Einstein dizia o seguinte, que conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Exatamente. Entende? Então, quando a gente começa a resumir a frase dele, seria... Se ele fosse resumir a frase dele, significa transbordo. Porque quando você transborda, multiplica. Então, por exemplo, ó, eu tinha um conhecimento aqui que era sobre problemas e desejo. Aí eu passei para mais de 12 pessoas. Ainda está comigo, né? E mais 12 pessoas. Então, multiplicou. Agora, você entende isso, cara, o jogo muda demais. Transbordando. Cara. Exatamente. Mas é muito bom. É isso aí, muito top, viu, Léo? Fechou, cara. Gostei muito desse tempo de qualidade que a gente passou aí, fazer essa live. Vontade de ter outra live assim, brava? Vambora, vamos organizar. Se o pessoal quiser mais live brava assim, entre o tio Cid e na gente aí, vai trocando ideia. Bora, é isso aí. Vamos organizar, vamos... A gente teve pouquinha coisa para ensinar, né, tio Cid? A gente tem pouquinha coisa para ensinar a galera aí. É isso aí. Muito bom. Léo, quero agradecer muito aí pela sua participação, tá? Pelo conhecimento que você compartilhou com essa galera aí, por cada um que se fez presente aí, pelos que participaram da primeira etapa da live, né?
E agora também da segunda, os que participaram só da primeira, ou os que participaram agora só da segunda também, tá? Mas eu quero deixar um grande abraço aí para você, para sua família, tá? Que esse ano de 2022 aí a gente consiga de fato viver em plenitude nas 12 áreas da vida. Tudo aquilo que não foi vivido nos últimos anos, que a gente consiga destravar em plenitude nesse ano, tá? Com Que a certeza. gente possa fazer muitos trabalhos juntos ali e conectar com essas pessoas. Fechado? Já é. Tamo junto, tio Cid. Qualquer coisa, a gente faz outra live aí. E eu agradeço. Cada vez que eu falo contigo, eu aprendo 10 vezes mais. Tamo junto, mano. É absurdo e isso é incrível, cara. Tamo junto. Agradeço demais por isso. É nóis. Fechou? É nóis. É isso aí. Grande Fechou. abraço, pessoal. Abraço Beijo no coração. pessoal. Até mais. Cuidado com a vida. A live vai ficar salva assim, parte 1 e parte 2. Beleza? Parte 1 e parte 2. É nóis. Tchau pra vocês. Valeu, Léo. Tamo junto, galera. Valeu. Grande abraço. Valeu. Até mais.